Olá, amiga ou amigo, aqui estamos nós mais uma semana para juntos aprendermos um pouco da Palavra de Deus, do seu amor por nós, da sua vontade por nós, para nós, através da história do povo de Israel, neste caso aqui, através daquilo que é contado no livro de Deuteronômio. Eu convido-te a partilhares com os teus amigos, quer o link da Rádio Tranquilidade, quer dos nossos canais YouTube ou Facebook, 2 minutos com ele. Faz gosto nestes canais, pois assim ajudarás outros a conhecerem um pouco mais da Palavra de Deus. Esta semana o título da nossa lição é Estrangeiros, o estrangeiro que está dentro das tuas portas. A semana passada nós vimos o que significa amar e temer ao Senhor de acordo com o Shema e ainda de acordo com o próprio Jesus na resposta que ele dá ao doutor da lei, que o interroga sobre qual é o mais importante dos mandamentos. Esta semana iremos ver o complemento que Jesus faz. Mesmo sem que aquele homem lhe tenha pedido, Jesus vai acrescentar à sua resposta, e isto que Jesus acrescenta à sua resposta está baseado no texto principal da nossa lição desta semana, que vem no capítulo 10 e no versículo 19 de Deuteronômio, onde diz: por isso, sejam amigos dos estrangeiros, porque vocês também já foram estrangeiros no Egito. Vejamos agora de que modo Jesus completou a sua resposta a este homem. Em Marcos, no capítulo 12 e no versículo 31. Diz Jesus, e o segundo, em importância, é este: ama o teu próximo como a ti mesmo. Não há nenhum mandamento mais importante do que estes. Quando Jesus diz amar o Senhor Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Jesus considera que amar a Deus e amar ao próximo são os 2 maiores mandamentos da lei de Deus. Mas por que é que Jesus foi mais além na sua resposta a este homem? Será que era alguma coisa nova? Para nós podermos compreender melhor isto, nós temos de voltar ao livro de Deuteronômio, onde Moisés, mais uma vez, relembra o povo de Israel da sua história. Uma história de altos e baixos em termos espirituais. Moisés começa o capítulo 10 relembrando o momento em que Deus, misericordiosamente, lhes deu as segundas tábuas da lei. Depois de Moisés, num ato desesperado, as ter partido, por sua vez, perante o ato idólatra daquele povo. Quando Moisés desce do monte, eles estão a adorar aquele bezerro de ouro. Mais uma vez ele apela ao povo para eliminar da sua vida as coisas inúteis, usando um exemplo que todos conheciam. E vê aquilo que ele diz no capítulo 16, no verso 16 e do capítulo 10 de Deuteronômio. Que o sinal da aliança esteja gravado no vosso coração e deixem de ser rebeldes. Este sinal de aliança era o sinal que tinha sido recomendado a Abraão, um sinal físico que seria a marca distintiva de toda a descendência de Abraão. Como dissemos em outras lições, os israelitas tinham sido escolhidos para mostrarem Deus, o verdadeiro Deus, às outras nações. Eles deveriam ser diferentes dos outros povos. Eles deveriam relacionar-se com eles de um modo diferente do modo como se relacionavam as outras nações. Eles deveriam tratar os estrangeiros de modo diferente daquela como eles foram tratados pelas outras nações. Moisés, para melhor chegar até eles, chama-os a atenção de quem foi o Criador de todas as coisas e de todos os seres humanos. Ele diz em Deuteronômio, no capítulo 10 e no versículo 14, os céus e tudo o que eles encerram pertence ao Senhor, o Senhor teu Deus, bem como a terra e tudo o que nela existe. Tudo o que nela existe, portanto, tudo o que existe na terra, ou tudo o que nela existe, seja a natureza, sejam os animais de qualquer tipo, sejam as pessoas, todos e tudo é obra criadora de Deus. E como tal, tudo deve ser cuidado, consumido, utilizado, respeitado do mesmo modo. No que toca à relação entre os seres humanos, os israelitas reconheciam que tinham sido
criados por Deus. Reconheciam que tinham sido escolhidos por Deus, mas não cumpriam o papel de escolhidos. Eles reconheciam a sua dependência de Deus, mas praticamente só nos momentos de aflição. Reconheciam a autoridade de Deus, mas só quando precisavam dele. Reconheciam a sua condição de escolhidos, mas só para usufruir dos benefícios. Esqueciam-se das suas responsabilidades. Por isso Deus tem de os lembrar das suas responsabilidades como exemplo para os povos vizinhos, para com os estrangeiros que viviam na sua terra, para com os seus irmãos desfavorecidos. Por isso, tem de lhes dizer qualquer coisa como isto. Ok, talvez sejam os escolhidos, talvez sejam especiais, e eu vos amo. Mas eu também amo outros, incluindo o necessitado, incluindo o desamparado entre vocês. E tal como eu os amo, vocês devem também amá-los. Esta é uma das vossas obrigações na aliança que eu fiz com vocês e é igualmente uma das partes mais importantes desta aliança. O salmista realça este amor do Senhor pelos estrangeiros e desafortunados no Salmo 146 e nos versos 8 e 9, onde ele diz assim: O Senhor dá vista aos cegos e reanima os que desfalecem. Ele ama os que são retos. E depois no versículo 9, protege os que vivem em terra estranha e ampara os órfãos e as viúvas, mas faz com que os pecadores se percam no seu caminho. Ou seja, aqueles que não fazem a vontade de Deus. Para além da razão do exemplo que eles deviam dar, havia uma outra razão para amarem o estrangeiro e o necessitado. Essa razão está no verso 19 do capítulo 10 de Deuteronômio, aquilo que nós vimos logo no início, o texto principal desta lição. Por isso, sejam amigos dos estrangeiros, porque vocês também já foram estrangeiros no Egito. Aquilo que o Senhor lhe está aqui a dizer é que, do mesmo modo que eles desejaram ser amados e respeitados enquanto foram estrangeiros, quer no Egito, quer no meio dos povos por onde eles tiveram passar durante o Êxodo. Eles deviam amar, cuidar e respeitar os estrangeiros que viessem viver na sua terra. Aliás, no meio deles, durante o Êxodo, havia muitos estrangeiros que tinham vindo com eles do Egito. É por isso que Jesus destaca, relembrando Deuteronômio, quando afirma o que Mateus registra no capítulo 7 e no versículo 12 do seu Evangelho. Diz Jesus: façam aos outros tudo aquilo que desejariam que eles vos fizessem. Aqui está, diz Jesus, o essencial da lei e do ensino dos profetas. Quando Jesus se refere à lei e aos profetas, ele está a destacar os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, e os livros dos profetas como Isaías, Jeremias, Oseias, Amós, Daniel e tantos outros profetas do Velho Testamento. Esta evidência era muito importante, pois a atitude dos israelitas para com os estrangeiros, ou os gentios, como eles lhes chamavam, agravou-se mais e mais ao ponto de eles acharem que só eles, judeus, eram merecedores da salvação. Tanto nos Evangelhos quanto no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar muitos exemplos dessa atitude. O mesmo se passa internamente, relativamente à sua relação, portanto, a relação entre os ricos e os mais pobres, ou os doentes até. Podemos ver isso na relação dos judeus de classe superior, podemos dizer assim, para chamar os fariseus ou os doutores da lei, para com muitas das pessoas que foram curadas por Jesus, endemoniados, leprosos. O centurião romano, por exemplo, judeus que trabalhavam para o governo romano, que eram chamados de publicanos, entre outros. Um outro aspecto que Moisés destaca no seu discurso ao povo é o aspecto da justiça e de que esta não deve ser parcial. Muito pelo contrário. Moisés sabia do que estava a falar, pois ele tinha sido julgado à revelia no Egito
de uma forma injusta, pois foi perseguido por ter matado um egípcio que maltratava um israelita, sem sequer ter sido julgado e sem ter tido hipótese de defesa. Por outro lado, ele tinha sido juiz dos israelitas durante todo o êxodo, de uma forma mais direta no início e depois em casos mais graves. A justiça devia ser administrada de forma justa, quer a ricos, quer a pobres, quer a nacionais, quer a estrangeiros. Podemos ver dois exemplos dessa advertência no capítulo 1 e no versículo 16, em primeiro lugar, onde Moisés lhes diz: dei também, na mesma ocasião, instruções para os vossos juízes. Atendam todas as questões dos vossos irmãos e resolvam-nas com justiça, quer elas sejam só entre os vossos compatriotas, quer sejam entre um israelita e um estrangeiro. No capítulo 27 e no verso 19, ele volta a realçar a mesma coisa quando diz: maldito seja quem defraudar os direitos do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo responderá: assim seja, ou amém. Esta deveria ser uma área onde deveriam ser também um exemplo para os outros povos. A injustiça, fruto do suborno, fruto da acessão de pessoas, da corrupção, comum nos outros povos, não devia ser vista entre o povo de Israel. Infelizmente, para além de não serem um exemplo, eles tornaram-se muitas vezes muito piores que os outros povos. É dura a repreensão que nós encontramos em Amós, no capítulo 4 e no versículo 1, quando Amós diz assim: ouçam bem isto, vacas de Bazã, exploram os fracos e oprimem os pobres e dizem aos grandes do país: tragam vinho e bebamos. Eles deviam amar como gostariam de ser amados. Deviam ser patrões que tratassem os seus empregados como gostariam de ser tratados enquanto fossem empregados. Deviam em tudo, como diz a expressão inglesa, calçar as botas do outro. A sua relação para com os seres humanos à sua volta devia ser o reflexo da sua relação com Deus. A sua religião exterior deveria ser o reflexo da sua religião interior. É por isso que Tiago, na sua carta, no capítulo 1 e no versículo 27, nos diz assim: a pura e verdadeira religião diante de Deus, nosso Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e afastar-se da corrupção do mundo. Sim, amigo, estas advertências eram para os israelitas do tempo de Moisés, eram para aqueles do tempo de Tiago e são para nós hoje também. Amar o nosso próximo como a nós mesmos é a expressão mais elevada da lei de Deus, do seu cumprimento, do cumprimento da lei de Deus. É a expressão que melhor retrata o nosso relacionamento com Deus. Que o Senhor nos ajude a viver a pura e verdadeira religião diante de Deus, do nosso Pai. Obrigado, querido Deus, por estas advertências. Obrigado pela tua paciência conosco. Obrigado pelo teu amor, apesar das nossas falhas. Abençoa esta amiga, abençoa este amigo e ajuda-o a que ele possa viver, conforme tu dizes, a verdadeira religião, cuidando daqueles que estão ao seu redor, os seus vizinhos, os seus amigos, os outros membros da igreja, sendo as tuas mãos para com eles, ajudando-nos em tudo nas tuas vidas. No nome santo de Jesus, o nosso exemplo, nós pedimos todas estas coisas. Amém. Foi bom estar contigo durante esta lição. Para a semana vamos avançar um pouquinho mais dentro do livro de Deuteronômio e o título é: que nação tão grande? Isto deveria ser a pergunta que as outras nações deveriam fazer a respeito daquele povo. Mas nós iremos estudar isso mais detalhadamente a semana que vem. Um abraço, até lá e não te esqueças, estuda a lição, lê os textos que aqui estão, que são muito mais do que aqueles que eu apresentei aqui, porque isto é um breve resumo, não é um comentário de maneira nenhuma, é um breve resumo da lição. Um abraço e até para a semana.